Boa noite, professor Otávio. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou estar explicando como é que foi o desenvolvimento do Lab dessa semana. Bom, para começar, eu defini três arquivos, um led.h, uma main.c e um led.c, em que no led.h eu só defini as funções que vão ser utilizadas no led.c e na main.c, que foram as funções que foram solicitadas mesmo no PDF que você enviou pelo cigarro. Bom, aí aqui está a descrição e como vai ser o funcionamento dessas funções, e em que nesse configura LED nada mais é que a inicialização do, dos LEDs, em que tem o tris D igual a 0x00 e o port D igual a 0x00, que é a inicialização padrão, né? Bom, aqui no ligar LED eu criei uma função a partir dos códigos fornecidos pelos slides, né, que você fez, em que você utilizou uma máscara para fazer a transmissão dos números para uma variável, em que, por exemplo, se eu começo com o número 00000001 e eu utilizo ele com o num igual a 2, ou seja, eu vou fazer a função de passar o número 1 para o lado esquerdo num vezes, que no caso aqui, se ele for igual a 2 vai ficar desse jeito. É... Ixi, acho que ficou com um a mais. Isso, agora... Isso, agora sim. Então, se eu tiver que fazer com um igual a 2 ele ficaria assim, porque eu passei um daqui, aí depois ele veio pra cá, e depois ele veio pra cá, ou seja, ele se moveu duas vezes. E depois aqui eu utilizo o binário, que é igual o binário ou a máscara, ou seja, se eu tivesse um exemplo, por exemplo, isso ou isso, e eu utilizasse a partir daqui, eu faria a junção de tudo que é um ou um. Nesse caso, utilizando esses dois aqui. Então, se for um aqui ou um aqui, aqui eu adiciono um. Se aqui for um e aqui for um ou zero, eu adiciono um. Ou seja, o que isso quer dizer? No mínimo tem que ter um na mesma posição entre os dois bits que a gente definiu aqui. Se aqui, por exemplo, tivesse mais um zero, aqui ficaria um. Aí aqui teria um zero, um. Porque aqui eu tenho um zero, mas aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um zero, mas aqui eu tenho um, e aqui os dois são zeros, então aqui fica zero. E aqui acontece a mesma coisa, só que eu inverti a máscara com esse negado. Então, e aqui eu estou utilizando um e em vez de ou, mas acontece a mesma coisa. Tudo que é um, nesse caso aqui, viraria zero. Então ficaria assim, esse número só no caso, né? Caso eu tivesse utilizado nessa máscara aqui. E eu faria o mesmo processo que eu fiz aqui antes. Aí, aqui na função main, eu só inicializei com j igual a zero e fiz ele andar pelos bits, né? Que começa no zero e vai até 7, no caso, porque são 8 bits. E eu fiz a função de ligar e depois a função de desligar, depois de ter um delay. E eu faço isso 7 vezes, e aqui com o j igual a menos um, porque na verdade o j vai voltar a ser zero quando acabar esse for, porque aqui eu coloquei um j mais mais. E utilizando esse código aqui no PixinLab, ele fica desse jeito. Bom, o Lab dessa semana foi isso. Ele foi um pouco mais confuso de se explicar, na minha opinião, mas o entendimento dele foi tranquilo. É isso, Otávio. Obrigado.